O que é o tempo? O mistério. É imaterial e onipotente. É uma condição do mundo exterior. É um movimento ligado e mesclado à existência dos corpos no espaço e à sua marcha. Mas deixaria de haver tempo se não houvesse movimento? Não haveria movimento sem o tempo? É inútil perguntar. É o tempo uma função do espaço, ou vice-versa? Ou são ambos idênticos? Não adianta prosseguir perguntando. O tempo é ativo sem caráter verbal. Traz consigo. O que traz consigo? A transformação. O agora não é o então. O aqui é diferente do ali, pois entre ambos se intercala o movimento. Mas visto ser circular e fechar sobre si mesmo o movimento pelo qual se mede o tempo, trata-se de um movimento e de uma transformação que quase poderiam ser qualificados de repouso e de imobilidade. O então repete-se constantemente no agora e o ali repete-se no aqui. Como, por outro lado, nem sequer os mais desesperados esforços não podem fazer imaginar um tempo finito ou um espaço limitado. Decidimos-nos a configurar eternos e infinitos o tempo e o espaço, evidentemente na esperança de obter desta forma o resultado, se não perfeito, ao menos melhor. Então, o trecho do 6º capítulo de A Montanha Mágica, Thomas Mann, o romance de 1924, autor alemão Thomas Mann. Então estamos relendo, essa já é a 4ª parte, da nossa releitura. Então nós já passamos por trechos aqui de várias conversações, sobre o tempo, Então, ou seja, o tempo aqui porque ele é psicológico na história, Então as primeiras 3 semanas demoraram a passar, nós ficamos aqui 200 páginas. E depois vai passando o tempo mesmo, Ou seja, ao longo do romance nós sabemos que passou 7 anos, O Hans Castorp foi para o sanatório de Berghof, lá em Davos-Platz, que é na Suíça, e ele foi convivendo, com esse público internacional de pacientes lá, em tratamento de saúde. E aí conhecemos várias pessoas, várias ideologias, vários povos, vários costumes. E a questão do tempo, da filosofia, o que seria o tempo, percorre todo o livro. Nós já passamos o trecho aqui de conversações em francês, ele tentando conversar em francês, lembrando que o francês na época era a língua universal, Então a madame russa, Cláudia Chauchat, ele tenta falar em francês, Ele que é um alemão conversando com a russa, então você tem que usar o quê? O francês. Então tem esses trechos aqui, e aí, quando a gente acha que já não, agora a história já é isso, Ele está ali idealizando a madame russa, que depois sai de cena também, Nos próximos capítulos ela sai de cena, vai embora, será que ela se curou, o que aconteceu, E aí surge mais alguém, Onde nós paramos na página 492, olha, você já está quase acabando o livro, só falta mais 500 páginas. Então, acontece que surge outro cidadão, Vai surgir aqui agora, porque até o momento quem estava dominando a pedagogia do livro, ou seja, que estava discorrendo sobre pedagogia, sobre humanismo, ideologia, iluminismo, era o Ludovico Settembrini, É um professor de humanismo, professor italiano, e agora vai surgir um judeu jesuíta, ou seja, um judeu convertido ao catolicismo, a ordem jesuíta, que é o Leonafta. Leonafta, ele vai chegar na cidade também para se curar, E ele é um homem erudito, assim como Settembrini, ambos são eruditos, ambos têm cultura, ambos citam vários filósofos, Então, assim, mostram a erudição, só que aqui para fazer um contraponto justamente ao Settembrini, porque senão você acha, então o Thomas Mann escreveu o livro para defender aqui a versão do Settembrini. Só que algumas versões do Settembrini, algumas idealizações do Settembrini, são tanto quanto caricatura, E aí ele vai inserir um outro personagem. Depois tem outro personagem, Então, ou seja, ao longo do livro vão entrando mais personagens na história. Agora vai entrar o Leonafta, que ele vai expor agora a ideia da cristandade, Ou seja, enquanto Settembrini acha que o progresso começou lá depois do Renascimento, que aí acabou a Idade Média, veio o Renascimento, veio o Iluminismo e a Revolução Francesa, para o Settembrini aí começou o progresso, Então, o progresso no sentido de uma sociedade liberal, liberdade, E uma educação para todos, não só para os clérigos, só para a igreja, enquanto que o Nafta vai discordar e vai falar assim que não, na verdade existe, além dessa idade de progresso, existe a tradição, Então o Nafta aqui vai ser o homem da tradição, o homem conservador.
e um homem que vai defender que não que existe progresso, que existiu um progresso na Idade Média, que existiu realmente uma instituição séria na Idade Média, que se houve alguns excessos, né, foi em nome da fé, né? Então ele reconhece que houve algum excesso em cruzadas, houve um excesso na Inquisição, né? Ele não é um homem assim cego, né? Ele compreende que existem alguns excessos no nome da religião, mas ele fala, olha, isso aí foi justamente para defender a fé, né? Ou seja, então não foi algo assim, olha a crueldade humana, não, foi em nome da fé. Realmente existiam hereges, existiam heréticos, né, que tinham que ser combatidos em nome da fé, porque tem que ser mantida a instituição, e aí vai ressaltar esse lado da tradição, da moral, da fé, porque ele acha que a sociedade burguesa, né, assim como Marx também achava, né, na sociedade burguesa tudo é relativo, tudo se esfumaça no ar, né, as leis se esfumaçam no ar, porque como não existe uma tradição, não existe uma moral única, tudo cai no relativismo, né? Então, a crítica interessante, é uma crítica de esquerda, né? Feita à sociedade burguesa, ao liberalismo, no sentido de que você não tem ali uma moral única, né? Uma lei única para todos, porque aí envolve o comércio, a economia. E o comércio e a economia, ou seja, os sistemas monetários mudam, né? Os sistemas econômicos mudam. Então, tudo aquilo que é feito em nome da civilização é comercializado, né? Então, a crítica que o Marx e o Engels fazem, ou seja, no marxismo, no socialismo, é a crítica à sociedade burguesa em que tudo é comercializado, tudo é feito para ser vendido, né? Então, tudo tem um preço. Né? Inclusive a moral, né? Ou seja, as classes altas têm mais acesso, né, aos bens e podem comprar a moral dos outros, né? Então tem essa questão também da corrupção, né? Ou seja, em que nível esses governos são isentos da corrupção, porque as classes altas vão comprar esses funcionários públicos, as classes altas vão corromper a máquina estatal, etc. Né? Então, ou seja, a crítica do Nafta é a ideia de que tem que se mantido uma religião, uma fé, uma tradição para manter a moral, ou seja, a moral tem que ser uma coisa absoluta, tem que ser fixa, a tradição tem que ser fixa, né? E todos têm que olhar para essa tradição, essa moral e não relativizar, né? E não relativizar porque que Deus nós vamos seguir, que moral nós vamos seguir. Lembrar que nessa época aqui é aquela que o Nietzsche fala, né? Ou seja, houve um declínio da religião, né? O Deus está morto, né? Da filosofia. Não que Nietzsche tenha decretado isso, Nietzsche estava observando isso, né? Interessante que depois, no século XX, voltou esse revival, né? A revivescência do cristianismo, né? O que a gente tem visto, né, ao longo do século XX voltando justamente à religião, né? Então houve um período ali dos existencialismos franceses, anos 40, anos 50, mas depois, principalmente aqui na América Latina, né? Estados Unidos para a América Latina, houve esse avanço da religião impressionante, né? Inclusive as religiões protestantes, né, evangélicas, né, ao longo dos anos 60 e 70 até hoje, né, é impressionante o crescimento num país que é considerado católico, né, igual ao Brasil. Bem, voltando aqui, o Nafta, como católico, né, ele vai defender as conquistas da Idade Média, na universidade, né, o ensino que a Igreja Católica fazia, só que é um ensino, como a gente viu o nome da Rosa, é um ensino que era restrito a poucos, ou seja, nem todo mundo tinha acesso à cultura, né? Os povos, geralmente, as populações eram analfabetas, né? Então só tinha ali uma classe de padres, párocos, né? Arcebispos, monges que ficavam nos mosteiros copiando aqueles manuscritos medievais, né? Ou seja, realmente eles conservaram a cultura, só que é uma cultura que ficava nos mosteiros, né? Lá no Vaticano, etc. Então, que cultura universal é essa que tinha a igreja, né? Porque é interessante que o nome católica vem justamente de universal, né? A igreja católica seria uma congregação universal. E, no entanto, o Settembrini fala que o universal é justamente o iluminismo, porque o iluminismo é que veio distribuir livre, conhecimento, progresso, a liberdade de conhecimento, que nesse sentido, o iluminismo seria aquela ideia do Lúcifer iluminado, né? O Lúcifer iluminado é a ideia do Prometeu. O Prometeu seria aquele que rouba o fogo dos deuses e entrega para os homens. Né? Então a imagem do iluminismo, em ressaltar esse Lúcifer, não Lúcifer Satã, né? Do satanismo a gente vai ver em outro livro, o Lúcifer é a ideia positiva de aquele que vai contra o ditador para distribuir a luz aos seres humanos. Né? Então a ideia de Deus ser o ditador, isso para se antepor à igreja. Por quê? Porque o iluminismo é anticlerical. Essas organizações carbonárias, por exemplo, do avô aqui do Ludovico, ou Settembrini, são organizações anticlericais, ou seja, eles estão contra justamente a igreja, porque a igreja, para eles, é o atraso e
a ciência, a liberdade, né, o liberalismo seria o progresso. Né? Então aí vai entrar. E interessante do Leonardo aqui é o estilo dele, é um cara muito bem vestido, elegante. Depois vai descrever a casa do Leonardo, né, onde ele habita lá na aldeia. Então é um lugar luxuoso, né, assim, bem decorado, né, muita seda. Então o cara vive bem, o Leonardo vive bem. E você vai ver o Settembrini, que é um cara que defende o liberalismo, defende o progresso econômico, etc, etc. O cara mora lá num sótão, né, assim, uma vida bem modesta, veste muito modesto, né, veste igual um relojoeiro, né, um mestre real que toca aquelas músicas na feira, né? Nem existe mais isso, né? O cara que tá corda no instrumento. Então é uma piada, assim, o Settembrini, no sentido de que ele veste mal, ele se veste mal, ele é um cara meio decadente. E aí progressos econômicos, industrialização, ciência, né? Então aí mostra esse contraponto, ou seja, um cara muito bem vestido, elegante, igual o Leonardo, né? E com votos de monge, com votos de jesuíta. A gente imaginaria o contrário, né? Que ele votaria pela pobreza, andaria de forma pobre, né? Mas não, ele vive bem, né? O Nafta, o jesuíta aqui da história, vive muito bem, assim, né? Visitando né? Onde ele habita, se veste bem, elegante, fala bem, né? E o Settembrini é um cara mais caricato, mais solto na vida, né, podemos dizer assim, que parece que não é rico, nem um pouco, né, porque onde ele mora é bem modesto, né, podemos dizer assim, bem modesto, é um quarto até sem aquecimento. Então é interessante que ele faz esse contraponto e vai levar assim, ao ápice em que eles vão levar para o lado pessoal, porque ambos estão destinados, ambos estão assim, obcecados em doutrinar, podemos dizer assim, o Hans Castorp, né? Ora, Hans Castorp, o progresso da humanidade é justamente ir contra a tradição, o progresso é justamente ir pelo iluminismo, é justamente ir pelo liberalismo, pelo progresso econômico. E aí vem o Nafta e fala, não, esse progresso aí é muito relativo, né? Progresso para quem? Quem que vai ter esse progresso? Você tem que ter um ideal, uma moral para guiar os povos, né? Você tem que ter uma moral universal para guiar os povos. Porque você tiver uma moral relativista, né? Você vai chegar a que cada povo tenha a sua moral e cada povo vai querer impor a sua moral ao outro e cada povo, né, vai segmentar em nações e essas nações vão entrar em guerra, né? Então, ou seja, sempre vai ter a ideia que ele tem aqui que houvesse uma igreja universal que vai apacentar os povos e vai evitar as guerras, por exemplo, né? Então, se tivesse todo mundo fosse católico, vamos imaginar assim na utopia do cara, né? Porque aqui no caso o Nafta é um utópico, né? É interessante, ele é o utópico da história, né? A ideia de que igual podemos imaginar assim, seria possível um comunismo cristão, né? No sentido de todos os povos unidos no comunismo cristão, ou seja, não ateu igual ao marxismo, né? Igual à União Soviética, mas seria um comunismo a católica, né? Podemos dizer assim, igual que o Leonardo fala, e seria essa moral universal unir os povos, então evitaria essas guerras, esses interesses de cada nação, porque o que surgiu aqui depois desse livro, né? Olha, estava surgindo na época, né, que é o nacionalismo, e o nacionalismo exaltado vai levar aos totalitarismos, né? Então você vai ter nacionalismo exaltado da Itália com fascismo, na Alemanha com nazismo, você vai ter o stalinismo lá, né? E aí vai ter os nacionalistas chineses também, né? Então tem os nacionalistas chineses que vão lutar contra os comunistas chineses. Então, ou seja, o que estava surgindo aqui na época era a ascensão dos nacionalistas, né? Os nacionalistas que estavam levando a Europa à guerra. Então, tanto é que a Primeira Guerra foi essas uniões de nacionalismo, o nacionalismo russo, né, contra o nacionalismo germânico, né? Então, o nacionalismo da França ali, então, ou seja, esses vários nacionalismos em conflito, né? Os nacionalismos estão em conflito, que levavam essas guerras que causaram a decadência da Europa, né? Então, ou seja, cada um defendendo, eles querem um bem comum, né? Tanto o Settembrini quanto o Nafta querem o bem comum pelo progresso, só vamos deixar as nações em progresso, a liberdade de comércio, né? E o Nafta não, na verdade tem que ter uma religião, uma moral, uma tradição, unir os povos, né? Então é basicamente isso. É claro que tem várias discussões aqui, vai lá em Santo Agostinho, né? Outras filosofias, a necessidade de uma moral para evitar o relativismo, né? Que o problema do século seria o relativismo. O pessoal fala assim, o pessoal está sem moral, né? Porque o que seria essa moral? Seria essa moral cristã medieval, né? Deus acima de todos, né? Tem esse slogan, Deus acima de todos. Então, essa é a questão. Agora, tanto o Nafta quanto o Settembrini tem altas ideias, né? É claro que o Nafta aqui é mais utópico, interessante, porque hoje em dia a ideia que nós temos de utopia é a esquerda, né? Mas aqui no livro ele faz uma utopia conservadora, uma utopia
de volta à Idade Média, né? Aquela idade, a ideia de cidade de Deus, né? A ideia do Nafta é uma cidade de Deus, ou seja, as pessoas seguindo uma teocracia, seria uma teocracia, né? Será que esse governo do Irã, por exemplo, que seria interessante para o Nafta? Então, resumindo, depois nós vamos voltar mais algumas questões, porque depois vai surgir um outro personagem, depois vai voltar a madame russa, né? A Cláudia vai voltar e vai trazer um comerciante holandês que vem das colônias, o cara ganha dinheiro com as colônias, né? Então lembrar que muito aqui da boa vida dos nossos amigos aqui da Montanha Mágica vem do colonialismo da Ásia e da África, né? Então nós vamos falar disso aí, ok? Então basicamente resumir mais um trecho muito grande aqui do Montanha Mágica, essas discussões filosóficas e religiosas, e depois nós vamos finalizar no próximo vídeo com outro personagem que vai surgir, que é o colono, né? Dar umas festinhas lá pra galera, que é aquele holandês que vai voltar com, será que é o marido da madame, né? A madame Cláudia, a russa, né? Então vamos ver com o último vídeo da releitura da Montanha Mágica. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.